Salve, salve galerinha, chegamos a uma horinha sobre propriedades periódicas, certo? Aqui na nossa telinha nós já temos algumas destacadas que a gente vai trabalhar, como raio atômico, eletronegatividade, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, são sinônimos, e energia de ionização, certo? Para isso nós vamos precisar de alguns pontos importantes. Primeiro, sempre relembrar que a tabela é dividida em períodos e grupos, lembrando que os períodos são as linhas. Então a nossa tabela tem um total de 7 linhas, que são 7 períodos, e 18 colunas, que serão os nossos grupos sequenciais de 1 até 18, sem divisão em A e B+, tá, gente? Sequencial de 1 até 18. Não vou fazer todos aqui para não ficar maçante e não ficar cansativo. Isso daqui é somente para a gente relembrar aquilo que nós precisamos dentro da tabela periódica. E aqui eu já deixei um esboço pronto para a gente dar uma explorada neles. Então o que eu tenho que entender para cada um desses semicírculos que está aí, certo? Nossas chamadas elipses, né, gente? Então o átomo esférico é o átomo de Bohr. Sommerfeld vem lá e coloca as órbitas elípticas. De um modo geral, essas órbitas continuam sendo as camadas de um átomo, certo? Então esse átomo que está em verde, ele é representado por um núcleo positivo, certo? Deixa eu pegar uma cor aqui, sei lá, vermelho, para representar um núcleo que é positivo. Então o núcleo dele é positivo, certo? Bonitinho, para todos, um núcleo positivo. E no entorno nós temos as camadas. E as camadas são os níveis de energia, onde os elétrons estão distribuídos. Então eu posso dizer que existem 2 elétrons na primeira camada, nesse camarada, e sei lá, vou colocar um elétron só na segunda camada desse. O segundo que eu estou pegando, o nosso segundo átomo, ele tem 2 elétrons na primeira camada, ele terá 8 elétrons na sua segunda camada, 5, 6, 7, 8, e vai ter 2 elétrons na última camada. Vou fazer uma bolinha maior para marcar a última camada, certo? Então tá aqui. E por fim, o nosso último aqui, então ele tem um núcleo que é positivo, só vou destacar o núcleo de outra cor. Então ele tem um núcleo que é positivo, a gente sabe disso, a região central do átomo, que é onde estão os prótons, e no entorno existem os elétrons, ok? Então aqui tem 2 elétrons, aí teriam mais elétrons nas camadas seguintes, não vou preencher todos, só vou marcando aqui, ó. A última sempre maior, porque é a que me interessa nesse momento. Por que eu estou marcando esses elétrons mesmo sem explorar todos? Porque você entende que os elétrons estão distribuídos em camadas, certo? Então, esse meu primeiro átomo, ele tem um total de 2 camadas, e essas 2 camadas dão uma distância do núcleo até a parte mais externa. A distância do núcleo à parte mais externa é o que nós vamos chamar de R. Vamos chamar de raio para isso daqui. Mesmo sendo uma elipse, a distância do núcleo ao elétron mais externo, nós chamaremos de raio. E a última distância até o elétron mais externo nós chamaremos de raio. O que eu quero que tu compreenda é o seguinte: à medida que aumentou uma camada para cada um desses átomos, então o primeiro eu tinha 2 camadas eletrônicas, o segundo nós tínhamos 3 camadas eletrônicas, e o quarto aqui nós tínhamos 4 camadas eletrônicas. Cada vez que eu adicionei uma camada, esse raio foi aumentando, ou seja, o átomo foi ficando maior. E essas camadas têm uma relação com o período do nosso átomo. Como assim o período? Vamos pegar o primeiro. Então, se ele tem 2 camadas, ele se encontra no segundo período, certo? O nosso segundo átomo, que tem 3 camadas, ele se encontra em algum lugar do terceiro período. O terceiro período é a terceira linha. E o nosso quarto átomo, ele se encontra em algum lugar do quarto período. Então disso eu tenho certeza que eles estão segundo, terceiro e quarto período, respectivamente, em função do número de camadas, ok? Então, à medida que aumenta a quantidade de camadas, isso daqui a gente já está percebendo, à medida que aumenta a quantidade de camadas, aumenta também o raio desse átomo. Isso dá para tirar uma relação bacana, ó. Quanto mais camadas, maior é o raio desse átomo. Então, como que eu vou identificar isso daqui aqui dentro? Bom, se aumenta as camadas, aumenta o raio, eu posso localizar que elementos que estão deslocados mais para baixo da tabela periódica, eles sempre vão ter um raio atômico maior.
Então os elementos que estão deslocados para baixo, eles sempre têm um raio atômico maior. Por que eles têm um raio atômico maior? Pensa comigo aqui, ó. Certo? Vou organizar isso daqui para ti. Então, só para a gente representar com as setas, que você encontra isso daqui quando vai estudar. Então, quanto mais para baixo tiver esse átomo, mais para baixo ele tiver, maior será esse átomo. Maior em que sentido? Maior em espaço. Quanto de espaço ele ocupa? Por que isso? A definição simplista está aqui, ó. Quanto maior é a camada, maior é o número de camadas, perdão, maior é o raio desse átomo. Então, quanto mais para baixo ele tiver na tua tabela, cada vez será maior o raio desse átomo. Isso é simples de entender. Cada vez que você desce um nível, desceu um nível, aumentou uma camada. Se aumentou uma camada, o raio fica maior. Está evidenciado aqui, ó. Cada vez que a gente aumentou uma camada, o raio atômico foi ficando cada vez maior. Beleza? Então essa parte é tranquila. Desceu, maior o raio. Então, maior é a camada, maior é o número de camadas, perdão, maior é o raio desse átomo. Então, quanto mais para baixo ele tiver na tua tabela, cada vez será maior o raio desse átomo. Isso é simples de entender. Cada vez que você desce um nível, desceu um nível, aumentou uma camada. Se aumentou uma camada, o raio fica maior. Está evidenciado aqui, ó. Cada vez que a gente aumentou uma camada, o raio atômico foi ficando cada vez maior. Beleza? Então essa parte é tranquila. Desceu, maior o raio. Então, de modo que esse elemento aqui embaixo é um elemento que tem um grande raio atômico, ok? Agora vamos entender a segunda parte. Olha aqui, ó. Eu peguei todos os átomos, certo? Vamos colocar um núcleo aqui positivo, fazer um mais, só para representar o positivo, que é o núcleo no meio. Ficar diferente, tá aqui. Então eu peguei átomos e os três átomos que eu estou utilizando, eles têm três camadas, ó. 1, 2, 3. Mas tu consegue ver que eles estão desenhados menor, certo? Por que eles estão desenhados menor? Certo? Porque tem uma relação aqui para entender isso também. À medida que a gente vem para a direita na tabela periódica, para o lado direito da tabela periódica, para esse lado aqui, ó, vou destacar ele. Certo? Se tu olhar, é o lado onde você tem os maiores números atômicos. Por exemplo, esse seria o número atômico 1, esse elemento seria o número atômico 2. Aqui embaixo nós teríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então, para o lado direito, na mesma linha, certo? Para o lado direito, na mesma linha, eu tenho um número atômico maior. E quanto maior é o nosso número atômico, que é representado pela letra Z, maior é a quantidade de prótons. E se maior é a quantidade de prótons, maior também é a quantidade de elétrons. Então eu tenho mais prótons e mais elétrons, porém todos na mesma camada. Qual é a camada que eu destaquei aqui pra gente? É a terceira camada. Então o nosso elemento em vermelho, eu posso dizer que ele poderia estar por esse lado da tabela periódica. O nosso elemento que está em verde, com certeza ele estaria deslocado mais para a direita, não necessariamente aqui, mas estaria deslocado aqui. E o nosso elemento que está em azul, ele está deslocado mais ainda para a direita, mais para esse lado. Bom, por que isso? Pensa comigo. Você conhece, lá da física, que cada positivo, ele atrai um negativo. Certo? Cargas de sinal oposto se atraem. Então, um positivo atrai um negativo. Então, pensa comigo. Aqui no lado direito, no lado vermelho, eu vou te dizer que nós temos um total de 11 cargas positivas. E se ele tem 11 cargas positivas, que são 11 prótons, esse elemento também terá 11 cargas negativas, que são 11 elétrons. Então, você pode pensar assim, que existem 11 pares positivos e negativos se atraindo. Tudo bem? Para o nosso elemento que está em verde, eu vou dizer que existem 13 cargas positivas que estão atraindo 13 cargas negativas. Então nós podemos pensar que existem 13 pares positivos e negativos. E na última, nós vamos colocar que existem 16 parzinhos positivos que estão atraindo 16 pares
negativo, 16 cargas, não 16 pares, né? 16 cargas positivas atraindo 16 cargas negativas. 13 cargas positivas, 13 cargas negativas. 11 cargas positivas, 11 cargas negativas. Então aqui a gente tem um total de 11 pares de atração, agora sim, 11 pares. 11 pares, positivo e negativo. Aqui nós temos 13 pares, positivo e negativo. E aqui nós temos 16 pares, positivo e negativo. Pensa comigo, onde você tem mais parzinho? Ali no 16. Eu tenho mais carga positiva e mais carga negativa se atraindo. Então, se existe uma força de atração maior, existem mais pares se puxando, a ideia é que isso daqui fique cada vez menor, que ele comprima. Se eu tenho menos atração, eles vão se afastar. Se eu tenho mais positivo e mais negativo, eles vão fazer o quê? Eles vão se atrair com uma força maior. Então a ideia é essa, que se os elementos estiverem no mesmo período, então para elementos que estão no mesmo período, a gente vai marcar uma seta para eles também. Então isso aqui é válido para elementos do mesmo período. Antes nós estávamos olhando elementos do mesmo grupo, deslocados para baixo. Então para elementos que estão no mesmo período, existe uma regra para demonstrar como eles se comportam também. Uma flechinha, igual nós fizemos antes. Antes nós montamos uma flechinha para organizar a ordem de crescimento. E aqui nós vamos representar uma flechinha também para representar uma ordem de crescimento. E a flechinha que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. Que os elementos que estão mais para a esquerda da tabela periódica, eles vão ter um raio atômico maior. Por que eles vão ter um raio atômico maior quando estão deslocados mais à esquerda? Porque eles têm menos pares de atração. Mais para a direita, mais pares, ele fica menor. Mais para a esquerda, menos pares, ele vai ficar maior. De modo que tudo aponta para um cara bem interessante na tabela periódica, que eu já marquei antes, que é esse daqui. Certo? Então vale a pena a gente olhar para esse camarada. Vamos organizar como tu resolve isso daqui dentro de uma prova. Fala, tá, mas e dentro de uma prova? Como é que eu vou se cobrar dentro de uma prova com isso daqui? Então vou pegar duas situações aleatórias. Primeira delas, vou marcar o elemento que está aqui em vermelho. Então esse elemento que está aqui em vermelho e esse elemento que está aqui em azul. Se eu te perguntasse qual deles é o elemento de maior raio atômico, o que você me responde? A primeira análise que tu vai fazer é sempre a análise do período, certo? Então, primeiro de tudo, você vai olhar o período do elemento. Período. Lembrando que período é a linha. Então, você vai olhar a linha do elemento. Então, a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O elemento que está em vermelho, ele é o elemento que está numa linha mais para baixo. Se ele está numa linha mais para baixo, ele tem mais camada. E se ele tem mais camada, ele é o elemento de maior raio atômico. Então, esse elemento aqui, rabiscadinho vermelho, ele é o elemento de maior raio atômico quando comparados aos dois, certo? Então, ele tem o maior raio. Por que ele é o elemento de maior raio? Porque ele está mais para baixo, certo? Ele é o maior raio porque ele tem um total de 5 camadas, enquanto que o outro tem só 4. Tudo bem? Poderíamos pegar outro exemplo? Poderia. Vamos pegar outro parzinho aqui. Vamos pegar agora o parzinho verde. Então vou desenhar o verde aqui embaixo. E vou comparar o parzinho verde com preto. Vou pegar a cor aqui. Então entre esses dois, o verdinho e o preto, qual é aquele que tem maior raio atômico? Bom, um está na 6ª camada e o outro está na 2ª camada. Então o que está na 6ª camada, a primeira coisa que eu olho é exatamente o que? É a camada. Então esse elemento que está aqui, o verdinho, entre o verdinho e o preto é o que tem maior raio. E ele tem um maior raio porque ele tem um total de 6 camadas. Enquanto que o elemento que está em preto vai ter somente 2. Beleza, gente? Então tá mais para baixo, T é maior. Inclusive de todos os que eu desenhei aqui, o elemento de maior raio atômico é esse camarada, porque ele tem uma maior quantidade de camadas. Agora, como que a gente vai fazer quando eles estiverem no mesmo período?
Então, sei lá, vou pegar um elemento que está aqui, verdinho aqui, e vou pegar um outro elemento que está aqui. Bom, agora as camadas não importam. Por que não importam as contas da camada? Porque eles estão na mesma. Se eu olhar, todos estão na mesma linha. A linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, os dois elementos têm 5 camadas. Então, se eles têm 5 camadas, como que eu resolvo isso daqui? Se eles têm 5 camadas, o lado esquerdo é o lado de maior raio. Por quê? Porque ele tem menor número atômico do que o camarada que está no lado direito. Então, quem está no lado esquerdo tem menos prótons, tem menos elétrons. Então, se ele tem menos par de atração próton-elétron, ele vai ter um raio atômico que será maior. Então, entre esses dois, o elemento verdinho, certo? Ele é o elemento que tem o maior raio atômico. E por que ele tem o maior raio? Porque ele está mais para a esquerda. Ok? Então ele tem o maior raio atômico de todos. Um último exemplo aqui só para tirar dúvida agora. E se a gente pegar assim então, um elemento daqui, agora, em azul, com um elemento em vermelho daqui, ó. Os dois estão na região de menor raio atômico. Tudo bem, mas a primeira coisa que nós vamos olhar é o quê? A primeira coisa que nós vamos olhar é o período. É a linha dos camaradas. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, entre os dois, o elemento vermelho é o que está mais para baixo. E se está mais para baixo, ele é o que tem maior raio atômico. Então, dos dois, o maior raio é o elemento vermelho, porque ele tem mais camadas. Ele está na nossa quarta camada, enquanto que o outro está somente na terceira. Tudo bem? Então, primeira coisa, olha a camada, o que estiver mais para baixo tem maior raio, se não, aquele que está mais para a esquerda terá o maior raio. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês. Até uma próxima aula. Beijo, fui!